Bom, provavelmente grande parte da população brasileira já deve estar exausta, farta mesmo, de ouvir repetir aquela sentença, aquele slogan ou palavras de ordem que são frequentemente utilizados pelo pessoal de esquerda, né? Pelos grupos de esquerda, grupos socialistas, pessoas simpatizantes, que é a tal da mais livros, menos armas. Ok, eu tenho uma biblioteca particular em casa, mas não tenho nenhuma arma. Embora eu defenda o direito das pessoas de portarem ou terem posse de arma, conforme a situação, né? Eu votei não ao desarmamento. Pessoas da minha família fazem parte da polícia militar e muito antes de eu conhecer Jair Bolsonaro, professor Olavo de Carvalho, e muito antes de surgir o Estatuto de Desarmamento, eu já havia sido instruído por pessoas da minha família sobre, né, a legítima defesa, sobre o direito de portar ou não armas, em que situações, né, eu já tenho uma educação nesse sentido. Então, é claro que o pessoal que está apelando para esse slogan, mais livros, menos armas, não é que eles estão preocupados com a educação aqui no Brasil, eles estão simplesmente se opondo ao governo do nosso atual presidente Jair Bolsonaro, né, que supostamente está querendo promover um bang bang aqui no Brasil. Que isso é, vamos dizer assim, isso já não é nem uma neurose do pessoal de esquerda. Isso já é mesmo uma alucinação, né, de grande parte dessa gente. Mas vamos lá, vamos lá. Claro, os livros, eles são instrumentos, né? Eles são talvez os instrumentos mais confiáveis, né, entre os mais confiáveis para se buscar o conhecimento, né? Para a formação da nossa inteligência, da nossa linguagem, da nossa imaginação, do nosso raciocínio, né? E é claro que antes de haver, né, antes vamos dizer assim, do homem começar a escrever livros, ele teve que passar por experiências. E ao longo do tempo ele foi registrando essas experiências de uma maneira ou de outra, seja em forma simbólica, pictórica ou escrita, né? Mais tarde com a criação da linguagem e tudo. E durante um longo período ainda da humanidade você tem a linguagem oral, a escrita veio depois, né? E daí então começaram a surgir os papiros, né? E até chegar no livro foi um longo percurso. Então é claro que o que conta em primeiro lugar é a experiência. E é claro então que os livros eles são muitíssimo importantes. Só que, como explicou o professor Olavo de Carvalho, não adianta a pessoa ler uma biblioteca inteira se ela quase não consegue assimilar o que está lendo, ou, se sabendo assimilar bem, ela utiliza toda a bagagem de conhecimento que possui para o mal. Então vamos pensar assim, já que vamos pensar assim né, na palhaçada que é esse slogan aí, mais livros, menos armas. Então, se eles estão priorizando a educação, né, você tem que dar educação para pessoas e não armas na mão dela, beleza. Vamos pensar num país hoje onde você vê assim que grande parte, isso é uma coisa meio epidêmica, né? Em muitas camadas sociais aí, o que acontece? Uma mulher dá à luz a uma criança e a abandona na rua, abandona numa caixa de sapato, abandona às vezes até no lixo, ou às vezes até mata. Isso quantas já não fizeram isso? Não sacrificaram seus filhos e enterraram, deram um jeito de se livrar do feto, né? Para não serem punidas. Então vamos pegar um exemplo nesse sentido. Recentemente, acho que foi no Distrito Federal, se eu não me engano, uma câmera de segurança registrou uma câmera de segurança instalada numa rua lá, numa região um bairro mais pobre, flagrou por diversos ângulos uma moça que tinha acabado de, eu não sei se era, o filho dela era recém-nascido, não sei quantas horas ou quantos dias, era recém-nascido. Então a moça passou discretamente, era madrugada, ela passou por um corredor ali, tem várias casas,
e largou o filho dela num canteiro, né, num jardinzinho ali, na madrugada, e depois voltou. Então, se você analisar desse ponto de vista, assim, de mais livros, menos armas, bem, não falta educação para aquela moça, né? Ela só tem um mau caráter. Ela é quase uma assassina. Se a criança não tivesse sido resgatada a tempo, porque ela foi resgatada com vida, mas a criança já estava em estado de hipotermia e estava cheio de insetos em cima da formiga, né? Quer dizer, mais um pouco e aquela moça teria se tornado uma assassina. Então a questão é a seguinte: o que falta àquela mulher? Falta caráter, porque inteligência não falta. Afinal de contas, ela escolheu o melhor horário e o melhor local para abandonar o seu filho recém-nascido, né, de modo que ela não, né, na mente dela, ela não contasse com nenhuma testemunha e de modo que ninguém ficasse sabendo que aquela criança, né, a origem daquela criança, vamos dizer assim. Então, quer dizer, a inteligência dela ali funcionou muito bem, né? Estrategicamente falando, está perfeita. Na calada da noite, na madrugada, né? Andando, né, de maneira bastante, né, representando ali até no seu modo de caminhar, chegou até um local, abandonou seu bebê e voltou como quem não quer nada, como quem só está saindo para ir fumar, para ir tomar um ar. Quer dizer, ela pensou em tudo, né? Ela elaborou todo o plano ali para abandonar o filho dela. Não tem uma outra, que outra explicação você pode dar para aquilo ali? Existe alguma razão para uma mãe fazer isso com seu filho? Não. Uma boa razão, um bom motivo não existe. Agora, motivos ruins devem existir muitos, né? É matemática, que nem o professor Olavo explicando na Rede Vida. 2 mais 2, 2 mais 2, quantas respostas certas tem? Apenas uma. Quantas respostas erradas? Infinitas. É a mesma coisa. Então, para aquela moça ali, não faltou educação e não faltou o desenvolvimento da inteligência. A inteligência dela está funcionando perfeitamente. O que faltou ali é caráter. Então, esses longa mais armas, menos, mais livros, menos armas, é claro que ela é furada. Porque, por exemplo, você pega um Hitler, um Stalin, eram pessoas extremamente eruditas. E para o que eles usaram todo o conhecimento deles? É só você estudar um pouco história. Então é claro que os livros são importantes, mas as armas também são importantes. Inclusive, né, essa segurança, ela é necessária. Né? Por exemplo, uma pessoa pode ter aí. Quantas armas uma pessoa precisa para se defender? Uma. Quantos livros ela precisa para aprender as coisas? Muitos. Então, é claro que na realidade é isso que acontece. Você já tem mais livros e menos armas. Sobretudo aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, o professor Olavo, quantas armas ele tem lá? Umas 15, 20. Tem uma biblioteca de uns 20, 30 mil livros. E vamos dizer a verdade, o professor Olavo nem usa, o professor Olavo nem caça, nem nada, ele só tem. O professor Olavo é um colecionador de armas, né? Ele utiliza aquilo para quê? Para praticar tiro ao alvo, grande coisa. Então é claro que existem mais livros do que armas. Então, no sentido, vamos pegar naquele sentido do trivium lá, né? As imposições sobre os termos. Né? Então vamos pegar a imposição sobre uma frase. Então, em sentido lógico, perfeitamente lógico, imposição 1, né, sobre a imposição 0 seria só o sentido gramatical, né? Imposição 1, qual que é o sentido lógico da frase? É claro que existe mais livros do que armas, mas agora você querer impor às pessoas por um fetiche que se deve difundir mais livros e menos armas, como se aqui no Brasil estivesse ocorrendo um bang bang, né? Um bang bang entre as pessoas, bem, um bang bang entre os malditos criminosos, né? Traficantes, assaltantes, estupradores. Esse bang bang já ocorre, né? E livros para eles não iam adiantar nada. Né? Agora, bang bang entre as pessoas de bem,
São casos isolados, né? Então é claro que isso é uma furada, é claro que isso é só um slogan para atacar um presidente que é considerado um fascista, quando na verdade é mais um homem conservador, não tem nada de fascista ali, né? Mas esse bando de palhaços, esse bando de filho da puta que são os esquerdistas, é isso que eles fazem, né? Eles estão não conseguem educar a si mesmos e ainda querem, vamos dizer, usar indevidamente da educação para promover mais uma ideologia, mais uma espécie de golpe aí na inteligência das pessoas, no senso comum. É isso que eles querem golpear o seu senso comum, né? E sabe por quê? Porque é como diz lá no esquema lá do Augusto Avelar Coutinho, modificar o senso comum. Eles não estão, o pessoal de esquerda que vive promovendo essa frase aí, eles não estão preocupados com a educação de ninguém. Eles estão preocupados com as suas pautas e com seus ideais. E de fazer valer um governo comunista, totalitário, é isso que eles querem. Então, como eles não estão preocupados com a educação de ninguém, porque afinal de contas, uma pessoa que receba uma boa formação intelectual e que tenha bons princípios, tenha um bom caráter, ela é um perigo para o Estado, né? Então a intenção ali é exatamente ludibriar as pessoas. Exatamente como vê essas pesquisas de Datafolha, porque a aprovação sobre o governo Jair Bolsonaro está caindo cada vez mais. Mas espera lá, em que fonte as pessoas estão, as pessoas que estão sendo consultadas, em que fonte elas estão, qual a fonte de informação a respeito dos feitos do governo que elas consultam? Normalmente elas estão assistindo a TV aberta, a Globo, a Band, aí o SBT, enfim, né, que são canais que vão estar sempre apelando, vão estar sempre se voltando para quem quer que seja, para ganhar audiência e ganhar dinheiro, né? Não são redes de transmissão de informação fidedignas, são redes que estão visando ao ibope e ao dinheiro. Então, se as pessoas que estão sendo ouvidas nessas pesquisas e que estão, vamos dizer assim, se desiludindo com o governo, são pessoas que estão, na verdade, mal informadas, mas essas pesquisas são formadas assim. Elas, essas pesquisas estatísticas elas se formam, na sua maior parte, de pessoas mal informadas, né? O que o ministro Sérgio Moro está conseguindo promover em termos de se promover a punição, né, de se fazer valer a punição sobre os crimes, já está acontecendo, já está dando algum resultado positivo. E aquela moça que eu citei aqui do exemplo, aquela que foi largar o seu filho lá para morrer, né, que utilizou de sua inteligência, utilizou do seu da arte de representar para os outros, né, porque mesmo que aquilo que o professor Lava explica no curso de ética, mesmo que a pessoa esteja fazendo uma coisa errada e ninguém esteja vendo, ela cria uma plateia para si. Então, aquela moça ali estava representando para si mesma, né, disfarçando, né, como se estivesse sendo vista, estava usando da sua inteligência, estava usando de estratégia, estava usando de tudo o que a sua mente pode dispor, do que uma boa formação intelectual pode dispor para que a pessoa possa cometer um crime, por exemplo. Então ela não está precisando de livros e nem está precisando de armas, ela está precisando de punição. E isso está começando a acontecer um pouco com a presença do ministro Sérgio Moro aí, né? Então é essa a realidade que tem que ver, né? Porque a punição ela tem que vir. E as pessoas que estão na cadeia, grande parte das pessoas que estão na cadeia, e que muitas vezes, depois de cumprir a sua pena, voltam a cometer crimes, essas pessoas não estão precisando de educação, estão precisando de uma punição mais rigorosa. Tá? Eu conheci, já morei numa favela, vi muitos criminosos que eles estavam cagando para qualquer tipo de educação, qualquer tipo de formação. Inclusive são pessoas muito mais vividas, muito mais espertas do que eu, muito mais acordados do que eu para a realidade, só que estão utilizando isso para o quê? Para cometer crimes e para se dar bem em detrimento dos outros. Essas pessoas estão precisando de educação ou estão precisando de punição? Hum? A punição é a cadeia, que eles fiquem afastados da sociedade, porque estando, né, soltos ali na sociedade, eles só promovem o mal, eles só promovem o crime. Eles, vamos dizer assim, são um perigo para o próximo.
Então eles não precisam de educação, muito menos de armas, né? Ou seja, não precisam de livros nem de armas, eles precisam de punição. Precisam ser privados da liberdade para que não voltem, né, a promover prejuízo e mortes na sociedade. Como essa moça aí que largou o filho dela, ela merece estar na cadeia porque ela deixou o filho dela para morrer, tá? E não falta inteligência para ela. O que falta é caráter. Então, se é nessa questão, nesse quesito, então, mais bom senso, menos armas. Aí pode até ser. Agora, como o bom senso não vai prevalecer, então é claro que esse slogan é falso, ele serve só para atacar um governo e para dar um golpe no senso comum das pessoas. Era mais ou menos isso. Valeu.